Desde pequena, eu sempre fui uma criança, assim, um pouco introspectiva, e eu nunca me achei, assim, encaixada no mundo. Eu sempre me senti um peixe fora d'água. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia do que se referia, o que faltava ali. Então eu fui crescendo e fui estudando, fiz faculdade, tudo, comecei a trabalhar, mas eu sempre senti um vazio, muito grande que eu tentava compensar de algumas maneiras, com compras, com viagem, mas sempre aquele vazio permanecia. E aí eu me envolvi muito com o trabalho, né, eu me dediquei muito ao trabalho, e ele acabou se tornando o meu Deus. Casei, tive minha filha e um momento muito difícil para mim foi quando ela já com uns 10 anos de idade via vultos, ouvia vozes, já tinha pensamentos suicidas. E nós não sabíamos o que fazer. Procuramos psicólogos, mas sem resultado algum. Quem me olhava de fora e via, achava que eu era uma mulher feliz, realizada, casamento perfeito, completa, me via sempre sorrindo, feliz. Mas quando eu chegava em casa, muitas vezes eu sentava na cama ali, era um vazio grande que na quietude eu ficava ali refletindo. Foi nessa situação que uma pessoa muito próxima a mim, inclusive de uma outra denominação, ela falou para mim: "Vai na Igreja Universal, que lá eles têm um trabalho excepcional de libertação". E aí, sem pensar 2 vezes, eu peguei o carro e lá eu fui. Eu percebi que havia uma saída, uma porta se abriu e ali começou um processo. Não foi do dia para a noite, foi de fé em fé. Toda sexta-feira, quartas-feiras, domingo, indo para a igreja, buscando a palavra. E foi um processo realmente de libertação, não só para a Vitória, mas lá eu descobri que quem precisava de libertação era eu mesma. E eu obedeci o que vinha do altar e eu agi a fé. E de fé em fé, eu vi a minha filha sendo liberta, eu vi a minha filha feliz, com alegria de conhecer também a Deus. Aconteceu a libertação dela, aconteceu a minha libertação e do meu marido também. E o interessante que eu descobri é que Deus não é uma religião. Ele não está ali pregado numa cruz. Ele é vivo. E aí eu vi que eu precisava abandonar esses velhos costumes, a velha criatura que eu já não me encaixava mais. Eu sabia que eu já queria algo diferente, que Deus teria algo diferente para mim. E aí eu decidi me batizar nas águas. E a partir daí buscar então o Espírito Santo. O meu entendimento na religião é que o Espírito Santo, ele fazia apenas parte da tríade Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fora e eu aqui. Nunca eu imaginei na minha vida que o Espírito Santo poderia habitar em mim. E frequentando as reuniões, as palestras, eu fui entendendo que o Espírito Santo ele poderia habitar em mim e que eu teria que buscá-lo. Eu teria que me esvaziar de tudo aquilo que era contrário a ele, às palavras dele, aos ensinamentos dele. Então, foi uma limpeza de orgulho, de vaidade, de ambições, de trabalho principalmente, ambições financeiras exacerbadas. Aí chegou o jejum de Daniel. Eu vi que ali era uma oportunidade e ali eu comecei a orar, a ler mais a Bíblia, meditar na Bíblia. Eu não só quis o Espírito Santo, mas eu determinei. E chegou o grande dia, o domingo. Nesse dia, eu subi no altar
E ao buscar o Espírito Santo de mãos erguidas, e eu sabia que ali Deus estava fazendo uma aliança comigo e eu com Ele. Veio a certeza, a alegria, a plenitude de que tudo aquilo que eu vivi, aquele vazio, aquela sensação que eu não sabia explicar, Deus me preencheu. Então eu vi que Deus nunca me abandonou, Ele sempre cuidou de mim, mas Ele não tinha achado ainda espaço dentro de mim para morar. Depois daquele dia, eu nunca mais tive a dúvida de que Deus era comigo. E ter a experiência do Espírito Santo hoje significa eu saber que eu jamais estou sozinha. Hoje eu sou uma nova mãe, uma nova esposa, uma nova profissional, uma nova pessoa. A minha filha hoje, ela é liberta, ela é uma criança, uma adolescente maravilhosa, também na fé. Meu casamento foi transformado. A minha casa hoje, ela é um pedacinho do céu, ela tem paz, ela tem alegria. Eu não encarei o jejum de Daniel como algo religioso, mas algo a ser vivido. Eu vivi o jejum de Daniel com força, com intensidade. Eu não queria nada mais além do Espírito Santo. E ali eu me dediquei e fui respondida. Da mesma forma, se você também se determinar a isso, focar, esqueça tudo. Se dirija ao Espírito Santo, foque, você vai recebê-lo também. E a mesma alegria que eu tenho hoje, que eu vivo hoje, você vai ter também.